Olá, povo de Deus, 15º domingo do tempo comum. A primeira leitura, Isaías 55, 10 e 11. A palavra de Javé consola o povo oprimido, é isso que vamos ver. Mas é sempre bom nos lembrarmos que há no mínimo 3 profetas compondo o livro de Isaías. Do capítulo 1 ao 39, costumamos chamar de primeiro Isaías. De 40 a 55, o segundo, e de 56 a 66, o terceiro. Sendo assim, o nosso texto deste domingo é do segundo Isaías, que profetizou no tempo do exílio babilônico, século VI a.C. O conjunto de suas profecias é conhecido como Livro da Consolação e contém os 4 cânticos do servo de Javé, que pode ser interpretado como indivíduo ou como povo sofredor. O livro tem a função de consolar esse povo com o exílio, por causa do exílio, e ao mesmo tempo mantê-lo esperançoso com o dia do possível retorno. Apenas 2 versículos formam, então, essa nossa primeira leitura. O profeta usa da metáfora da água, da chuva, que fecunda a terra, para ressaltar a eficácia da palavra de Javé, que não volta sem produzir frutos. Mas atenção, ao comparar a palavra com a chuva, o profeta destaca muito mais a vitalidade e a profundidade do processo que a chuva provoca. Rega que fecunda e faz gerar. Seu ritmo não é o da eficiência mesmo, mas sim o da fecundidade. A chuva põe em movimento um ciclo, alimento hoje, semente para a colheita amanhã. Assim a palavra também desencadeia um processo. Desce do céu para realizar e revelar a salvação. Ao povo que precisa de alento para voltar à sua terra e ter força para reconstruir o país devastado, o profeta convida a confiar que tudo vai dar certo. É preciso recomeçar, confiando nas bênçãos que descem de Deus como a chuva e a palavra. A segunda leitura é Romanos 8. O capítulo 8 da carta, versículos 18 a 23. O capítulo 8 da carta de Paulo aos Romanos é tão significativo para a nossa fé que o lemos praticamente todinho em vários domingos. Sendo assim, ainda teremos esse capítulo nos próximos domingos. Podemos dizer que nesse capítulo, Paulo quer nos mostrar o que significa viver segundo o Espírito. E para o apóstolo, vive segundo o Espírito quem goza da liberdade gloriosa de ser filho de Deus. O trecho de hoje quer encher as comunidades de Roma de esperança frente ao sofrimento da perseguição em que estão mergulhadas. Compara com o sofrimento de toda a criação, que aguarda também ela ser libertada da escravidão e da corrupção. Na realidade, não é fácil conviver com sofrimento, imaginando que Deus pode nos libertar de todas as agruras. Mas assumir a cruz é condição para ser discípulo daquele que também carregou a cruz. Ele não fugiu do sofrimento, mas lhe deu um sentido profundo: sofrer para redimir os que sofrem. A criação e a humanidade participam da mesma história e do mesmo processo, mas a criação está submetida ao fracasso por estar sujeita aos humanos. Como a humanidade, sobretudo os pobres, gritam, toda a criação também geme como em dores de parto frente ao processo de destruição desencadeado pelo sistema político que a gente vive, sobretudo, que é preponderante no mundo. É preciso articular o grito dos pobres com o grito de toda a criação para alcançarmos não somente a libertação da humanidade, mas uma libertação integral que englobe plenamente nossa casa comum. E o Evangelho é o capítulo 13, de 1 a 23, de Mateus.
É o terceiro sermão de Jesus, que é conhecido como o Sermão das Parábolas, e é tido por alguns estudiosos como o capítulo central do Evangelho de Mateus. Nesse capítulo temos 7 parábolas do reino dos céus, coração da mensagem de Jesus. Porém, a linguagem de parábolas não é de fácil acesso, e por isso nem todos as compreendem. O conhecimento dos mistérios do reino dos céus é revelado somente aos pequeninos. As sementes do reino superarão todos os obstáculos. Jesus se serve das condições geológicas da Palestina do seu tempo para exemplificar como que se dará a fertilidade ou não das sementes do reino dos céus. Apesar de inúmeros elementos contrários à sua eficácia, terreno pedregoso, espinhoso, aves daninhas pelo caminho, as sementes do reino germinarão. Trata-se de uma palavra de confiança dada às comunidades cristãs que já estavam cansadas de semear também e não obter resultados. Frente ao aparente fracasso da missão, é preciso se alimentar da certeza de que o reino dos céus, com sua justiça, superará todos os obstáculos e dará frutos em abundância. Os mistérios do reino só serão desvendados aos que têm um coração sensível. Nem todos, porém, darão conta de manter essa esperança. Alguns vendo não verão e ouvindo não escutarão. Esses que não compreendem são os que se recusam a entrar no seguimento de Jesus. O mistério do reino não é desvendado teoricamente, mas somente aqueles que assumem a prática da justiça vão compreender, aqueles que têm um coração sensível. Citando Isaías, Jesus alerta que há mesmo quem ouça sem nada entender, porque o coração se tornou insensível. Ouviram com má vontade, fecharam os olhos, criando obstáculo à cura que Jesus poderia realizar. Qual a causa da insensibilidade do coração que impede ter acesso aos mistérios do reino? As preocupações do mundo e a ilusão da riqueza, pois isso provoca uma exacerbada ansiedade que sufoca a palavra e impede de ver bem. É preciso sensibilidade do coração. Só se vê bem com o coração. Se nos ativermos à prática do semeador da parábola, podemos concluir que se trata de um semeador muito descuidado, pois ele deixa sementes cair, joga em lugares que não vai, ninguém ia jogar, e somente com um pouco de sementes ele acerta uma terra boa. Então parece que é de fato um semeador descuidado. Porém, se concluímos que o semeador é o próprio Jesus, aí entendemos que o semeador não é maluco e nem descuidado, mas é alguém que acredita em todos, semeia sem preconceitos, sem discriminações. E como será bom que a maioria das sementes encontre terra boa. E quando isso acontece, a colheita será milagrosa, frutificando 30, 60, 100. Mas Jesus alerta que isso só será possível naqueles que ouvem a palavra e a compreendem. Por outro lado, cada vez que lemos ou ouvimos essa parábola do semeador, a tentação que temos é identificar as pessoas com cada tipo de terreno, como se uma pessoa tivesse um comportamento que fosse igual aos terrenos da parábola. Porém, quando olhamos não somente a vida das pessoas, mas a nossa própria vida, percebemos que não é bem assim. Todos somos um pouco de cada coisa. Há muitos planos que fazemos na vida que não saem do papel ou dos sonhos.
Há outros intentos que começamos entusiasmados e não damos continuidade. Há outros projetos que começamos bem, mas não resistimos às críticas e acabamos desanimando. Porém, nem tudo é projeto mal acabado na vida da gente. Há muita coisa boa que fazemos, nos igualando então ao terreno fértil. É preciso evitar, portanto, certas classificações que mais servem para rotular pessoas, esquecendo-se de que todos temos um pouco de tudo no conjunto de nossa vida. A confiança na palavra de Deus deve ser um lenitivo para a nossa vida. Frente aos problemas do momento presente, quer sejam angústias, perseguições, pouco sucesso na missão, devemos confiar que Deus não nos abandona e com tal certeza assumirmos nossa tarefa de construtores do reino com coragem. Afinal, não somos só terreno pedregoso e espinhento, somos também terra boa e capazes de produzir frutos de justiça em abundância. Um beijo no seu coração.